Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo certo? Dando continuidade aqui ao nosso estudo da administração pública, a gente ingressa agora no que a gente chama de New Public Management. Você talvez possa me perguntar, Marco, mas qual que é a grande diferença entre o novo gerencialismo e o gerencialismo? A grande percepção que a gente tinha no gerencialismo, e a gente vai ver que o New Public Management acaba se dividindo em três escolas, né? Acaba se dividindo em três vertentes, é que justamente o gerencialismo, essa redução excessiva de custos, ela acaba sendo incompatível com a lógica democrática, né? Com a lógica, você pensar 100% como empresa na administração pública não dá, porque você tem determinadas políticas que não vão ser lucrativas, mas que são necessárias para o bem-estar de todos. Então, essa é a grande diferença que você vai ter do novo gerencialismo. Se, quando a gente falava de gerencialismo, você falava de redução de custos, globalização e competitividade, agora no novo gerencialismo você fala de democracia e globalização, certo? Então o elemento democracia e essa participação, né, demos, todos, muitos, kratos, poder, você ter esse poder na mão das pessoas, é claro, a administração pública agindo como a administração privada, buscando resultado, mas também trazendo o cidadão para fazer parte da decisão, certo? Então, esse aspecto democrático, ele é acoplado ao gerencialismo e transforma-se numa nova escola. O que a gente fala muito é que reforma não sei o que, reforma não sei o que, reforma não sei o que, o movimento é sempre das empresas fazendo com que a administração pública mude. Perfeito, o movimento e quem traz essas demandas para que a administração pública se adeque é da administração das empresas. Mas o grande, digamos assim, protagonista das reformas ainda é o Estado, certo? Ainda é o Estado. Quando a gente fala de administração pública, a gente vai falar de uma grande dúvida que o gestor sempre vai ter, que é qual é o tamanho do Estado. Se o Estado vai fazer parte da economia fortemente e vai intervir nela, né? Ou se o Estado ele vai ser mais liberal, ele vai deixar o mercado se autocontrolar. Então, basicamente, a discussão que se tinha aqui agora era essa. Se eu ia ter um Estado mais presente ou um Estado mais liberal, certo? No Brasil, a gente não chega a ter uma experiência liberal, né? Em que pese você tenha alguns governos, como por exemplo o governo Fernando Henrique, saindo um pouco do controle da economia, o Brasil nunca realmente teve uma experiência liberal. O Brasil nunca foi um país com o liberalismo econômico aplicado, certo? Então, a gente também, quando fala de gerencialismo, muitas vezes pensa no liberalismo, mas não era assim. O Estado continuava sendo o principal ator e o principal instrumento de fomento da economia e principalmente de onde as pessoas iriam buscar os seus recursos, tá bom? E aí o New Public Management, ele tem três grandes vertentes. Uma vertente que a gente vai chamar de gerencialismo puro, e vocês vão entender por que ele tem esse nome, de consumerismo ou consumerismo, e o Public Service Orientation ou PSO, né? PSO, Public Service Orientation. Essas três vertentes, elas acontecem no mundo, tá? Elas acontecem no mundo e você tem respostas no mundo. E no Brasil a gente não pode dizer que fizemos isso ou que fizemos aquilo. O que a gente vê no Brasil são políticas de cada uma das três diretrizes, certo? O Brasil não pode ser dito como um país Public Service Orientation, mas você tem políticas no Brasil que tem a cara da lógica do PSO, do Public Service Orientation, certo? Então vamos discutir cada um desses termos, porque é justamente assim que a prova vai cobrar. Vai perguntar se essa característica é do gerencialismo puro, se essa característica é do consumerismo ou não, tá bom? Então, primeiro estágio do gerencialismo puro, você tem que pensar que esse estágio, né, essas ideias neoliberais, aconteceram principalmente em países que sofreram demais com a burocracia e que tinham um Estado quebrado, tá? Então, você tem que reajustar o Estado, principalmente financeiramente falando. Então você enxuga as pessoas e você obviamente acaba aumentando a sua eficiência através do enxugamento de pessoal. Então eu não tenho mais tanta gente trabalhando no Estado, eu tenho o que a gente chama de exército de reserva, né? Margaret Thatcher trabalhava esse conceito,
onde você falaria do exército de reservas, deveriam haver pessoas pessoas desempregadas, para que as pessoas que estão trabalhando tenham medo de perder o seu emprego. Então, essa era uma lógica do gerencialismo puro, né? Ronald Reagan e Margaret Thatcher foram os dois grandes nomes, quando a gente fala, né, na Inglaterra, obviamente, e nos Estados Unidos, que implementaram o gerencialismo puro. Então, é uma lógica muito forte, baseada na produtividade e baseada principalmente em como operar um Estado através de uma lógica empresarial, certo? É como se você chegasse e dissesse, não, agora nós somos uma empresa. Quem paga tem benefício, quem não paga não vai ter o benefício, certo? Aqui você tem uma lógica de conter a dívida pública e por isso que eu precisava aumentar a eficiência do Estado, diminuindo o seu custo. Tá? Então, é o gerencialismo na sua essência, certo? O gerencialismo que era aplicado na administração privada, essa lógica de atingir resultados, diminuir custo, atingir resultados, diminuir custo, focado na administração pública. O que é lógico e o modelo seguinte vai perceber é que essa lógica de baixar o preço, né, essa lógica de você ter um custo baixo da máquina pública não condizia com os ideais democráticos e nem com a percepção de qualidade. E aí a gente passa a ter o que a gente chama de consumerismo, onde o principal elemento era o aumento das capacidades do Estado de atender a população, certo? Então a gente passa a perceber que a prestação de serviço público ele tem que passar por uma lógica de qualidade, ele tem que atender às expectativas do cidadão, que é o que a gente chamaria aqui no caso do consumerismo de um cidadão cliente, né? Um cidadão que ele é usuário da máquina pública e que merece um bom tratamento, um tratamento de qualidade, certo? Então a principal característica do consumerismo é a qualidade na administração pública. E depois a gente percebe que o cidadão ele é usuário, o cidadão é pagador de taxas, o cidadão ele é cliente, mas ele também é titular da máquina pública, ele também é titular da res pública, né, da coisa pública. Então, o que a gente vai ter no Public Service Orientation é justamente atender que o cidadão ele é um termo em si só, certo? O cidadão ele é uma lógica de direitos, mas também uma lógica de deveres. O cidadão tem deveres cívicos e esses deveres cívicos devem ser percebidos dentro da administração e deve-se abrir espaço, você como gestor deve abrir espaço para as pessoas participarem, certo? Então essa é a grande preocupação do Public Service Orientation, né? É a orientação do serviço público totalmente voltado para o cidadão. Uma das características mais importantes que a gente vai ter no Public Service Orientation é o que a gente chama hoje de orçamento participativo, né? Uma política que começa lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, no Brasil, e depois vai ter pares em outras cidades do Brasil, que é o orçamento participativo, onde você deixa na mão do cidadão a escolha de onde ele deve investir aquele dinheiro, né? Onde ele deve investir aquele recurso, já que o recurso é seu, certo? Já que o recurso é do cidadão. Então, a evolução deste conceito de cidadão é muito interessante nesses três elementos. Se no gerencialismo público, no gerencialismo puro, desculpa, o cidadão era entendido como usuário, um pagador de taxas, ele passa a ser entendido como cliente lá no consumerismo e a gente vai dizer que a gente para de adjetivar esse cidadão e ele passa a ser visto efetivamente como um cidadão, certo? Com essa mão dupla, o cidadão que de um lado tem direitos, mas ele também tem deveres, ele também tem que, além de pagar imposto, participar para melhorar a sua comunidade, ele também tem que fiscalizar a administração pública. E aí está no seu quadro, a grande dificuldade na hora das questões é você conseguir traçar e delinear o que é o que. Então eu fiz esse quadro justamente para que você possa perceber essas distinções. O gerencialismo puro focado basicamente na eficiência e uma lógica de cidadão como contribuinte, né, usuário do sistema. O consumerismo, vou trocar a cor aqui para ficar melhor. O consumerismo, um foco principalmente no cliente, no sentido da qualidade, enxergando aqui o cidadão como cliente. E o Public Service Orientation, que é o PSO, né, PSO, focado na cidadania e no accountability, que é um estudo que a gente vai falar mais adiante ainda nessa playlist sobre o que é o accountability, essa noção de prestação de contas. E aí é isso. E aí a gente
termina o estudo dos modelos enxergando quais são os principais resultados que a gente tem na administração pública do New Public Management, a redução dos custos, a descentralização, um sistema mais flexível, um sistema mais voltado para o cidadão. Em que pese a gente ainda possa pensar hoje em dia que o Estado ainda é muito ineficiente, ainda é muito burocratizado e a gente ainda tem muitos problemas, a gente evolui muito, a administração pública brasileira evolui muito se você for pensar que é uma administração pública ainda nova, né? O Brasil é um país novo e a administração pública, como gestão mesmo, a lógica, né? A primeira reforma em 1938 é quando a gente começa a olhar para a gestão pública com uma certa profissionalização. Então, de 1938 para cá, poucos anos a gente tem de maturidade administrativa para dizer como que realmente a máquina deve funcionar. Então, o que a gente tem, claro, em que pese as práticas patrimonialistas da corrupção, a máquina pública em si, ela tem vários elementos de agilidade, de flexibilidade. Hoje você tem municípios em determinadas localizações do país, onde para abrir uma empresa você demora menos de 7 dias, menos de uma semana, você já tem atendidas as suas demandas, o pagamento de impostos via online. Você tem várias formas, né? Quando você for fazer, por exemplo, seu passaporte, ele é praticamente todo online. Então você tem formas de atendimento e serviços públicos de muita qualidade, diferente do que se via na década de 30 e principalmente mais adiante com excesso de burocratização. Tá bom, meu querido? Certo? Então, maravilha, falamos aqui das evoluções das escolas, dos modelos da administração pública. Falar agora de governança e governabilidade no próximo vídeo, que são dois conceitos que hora ou outra aparecem na sua prova e é importante que você saiba, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.